Bom, deixa eu voltar a conversar com o nosso repórter Danilo Cacheta, lembrando que ele está na sede do Ministério Público e trazendo novas informações das operações desencadeadas hoje. Além do poderoso chefão, a segunda fase da Operação Mercúrio e também a segunda fase da Operação Torre de Babel. Danilo, por favor. É isso mesmo, viu, Rafael? A Operação Torre de Babel é aquela operação que foi deflagrada no dia 10 de outubro e hoje levou à prisão de diversos policiais civis e militares. O doutor Adriano Bozola, que também do GAECO, está aqui ao meu lado, vai falar pra gente. Doutor Adriano, a Operação Torre de Babel investigou advogados, policiais militares, policiais civis envolvidos em diversos crimes. Esses policiais, inclusive, facilitavam os criminosos a cometerem esses delitos. Explica pra gente como é que funcionava a Operação Torre de Babel. A operação de hoje, a segunda fase da Torre de Babel, ela teve um centro na seguinte questão. Uma das empresas usada por um dos líderes de uma das organizações criminosas, o senhor Anderson Modesto Cunha, a empresa Elite Truck. Essa empresa, ela tem a atividade lícita dela de desmanche de carretas, mas ali naquele local também eram levadas cargas e carretas roubadas. Essas cargas eram desviadas para os receptadores, eram vendidas pelos funcionários com, logicamente, o aval, com poder de decisão do seu proprietário, que seria o Anderson, e também as peças dessas carretas seriam desviadas para os receptadores. E hoje, especialmente hoje, na operação, foi atacada a questão dos policiais militares e civis que davam apoio, respaldo, davam segurança para que essa atividade fosse prestada e, ao mesmo tempo, a questão de lavagem de dinheiro. O giro monetário era grande com a venda dessas cargas e dessas peças das carretas roubadas, porque a organização criminosa ela é extensa, era frequente o roubo dessas carretas e a partir daí ele tinha que dissimular a origem ilícita desses valores, colocando carros em nome de terceiros e também de familiares. 8 policiais foram presos hoje? Hoje foram presos 8 policiais civis, 3 deles envolvidos na Operação Mercúrio e 5 deles envolvidos na Operação Torre de Babel. Doutor, qual o envolvimento dos 2 delegados que também foram presos hoje, Eduardo Leal e Vitor Dantas? Os delegados, eles foram investigados na segunda fase da Operação Mercúrio, e eles teriam recebido vantagem ilícita para deixar de praticar atos de ofício. Ou seja, é o recebimento de valores que caracterizam a prática do crime de corrupção passiva, envolvendo, as pessoas que pagavam eram as pessoas que eram líderes de organização criminosa responsável pelo desvio ou pelo roubo de cargas. Um dos casos, inclusive, dessa Operação Mercúrio, que o doutor Adriano conta, Rafael, envolve uma negociação que o delegado Vitor Dantas teria feito com um chefe de organização criminosa. Ele teria pedido R$50 mil para deixar de fazer o registro policial daquele crime. E aí ele atenuou, colocou um crime e que não precisava cumprir a prisão, podia pagar fiança e ser liberado. Inclusive, um investigador da Polícia Civil envolvido nisso, ele chegou a ir lá no caixa, na boca do caixa, para descontar o cheque de R$15 mil. Nós temos a cópia do cheque aí, que inclusive foi fornecida pelo delator, o colaborador da operação. Esses R$15 mil é parte desse montante que o delegado teria cobrado para deixar de fazer um registro policial de um crime. E descontaram isso no próprio caixa do banco, né, doutor Adriano? Isso, esse delator que fez o pagamento dessa propina, ele entregou um cheque para um dos policiais civis. O policial civil avalizou o cheque, colocou o nome dele na própria cártula, foi na boca do caixa e fez o desconto no valor de R$15 mil. O crime, é importante dizer, o crime de corrupção passiva é um crime formal, basta a solicitação da vantagem lícita para o crime se caracterizar, mas nesse caso nós tivemos essa peculiaridade que foi feito o saque na boca do caixa de parte do valor negociado, ou seja, de R$15 mil. Tá certo, muito obrigado, doutor Adriano. Bom, Rafael, a Corregedoria da Polícia Civil e também o Comando da Polícia Militar estiveram presentes hoje, em todo momento, durante esta operação. Aqui ao meu lado também está o comandante da Polícia Militar, Coronel Cláudio Vitor. Bom, comandante, a polícia acompanhou porque a instituição não quer ser prejudicada diante de alguns militares apenas. Na verdade, a gente já tem uma operação conjunta com o Ministério Público desde 2017. Que foi intensificada essa parceria e fizemos diversas operações.
E para nossa satisfação, a gente conseguiu, nessas operações, uma redução muito importante da criminalidade na cidade de Uberlândia e na região. Nós voltamos a idos de 2010 com relação aos indicadores de criminalidade. Com relação aos policiais militares, 4 já estão presos e tem um que está foragido, que nós devemos localizar nas próximas horas. E o que é importante de tudo isso? É a depuração da instituição. A instituição Polícia Militar é uma instituição transparente, que trabalha para o cidadão de bem e, sobretudo, preserva os seus princípios, seus valores. Então, quando você tem um ou outro policial que não atende a esses requisitos ou que passa para o lado oculto, né, da lei, nós temos que tomar as medidas adequadas e retirá-lo do nosso convívio. Estão sendo tomadas todas as medidas administrativas nesse sentido e, no momento oportuno, eles serão, então, submetidos a um processo demissionário. Certo, muito obrigado, comandante. Rafael, a Polícia Civil também acompanhou, viu? A Corregedoria da Polícia Civil esteve a todo momento. Eu vou chegar aqui também ao lado do Dr. Marcos Tadeu, que é chefe do 9º Departamento de Polícia Civil. Doutor, esses policiais, inclusive os 2 delegados que a gente falou, Vitor Dantas e Eduardo Leal, eles serão levados até a casa de custódia do policial civil em Belo Horizonte, hoje ainda? Sim, hoje os mandatos de prisão que foram encaminhados para a Polícia Civil, os 8 mandatos que nos foram entregues, os 8 foram cumpridos, 100% de êxito, de aproveitamento, e todos eles agora serão então encaminhados para a casa de custódia do policial civil em Belo Horizonte. E a Corregedoria irá apurar as responsabilidades administrativas de cada um deles. Surpreendeu o comando da polícia, a chefia da Polícia Civil, delegado, sobretudo porque o delegado Eduardo Leal era um delegado que representava sempre cargos de confiança, cargos de gestão, de inteligência, inclusive ele trabalhava na própria inteligência, auxiliando no trabalho do Ministério Público, do GAECO. Como é que a Polícia Civil, a chefia, viu isso? Bom, nós temos que apurar os fatos tais quais eles se deram. Correto? O policial, ele vive o quê? Sempre à busca de informações. Então, tudo isso que aconteceu, repetindo, né, vai ser apurado, vai ser devidamente apurado. Tá certo. Muito obrigado, então, doutor Marcos Tadeu, chefe do 9º Departamento da Polícia Civil. Bom, Rafael, então, a gente vai ficando por aqui, mas, claro, acompanhando toda essa movimentação aqui da Polícia Civil, do Ministério Público, do GAECO. São 3 operações, 3 grandes operações. Os presos ainda estão lá na 9ª RISP, a 9ª Região Integrada de Segurança Pública, e serão ouvidos e depois encaminhados, no caso dos policiais, à casa de custódia, no caso dos policiais militares também ao 17º Batalhão da Polícia Militar e os demais ao presídio professor Jaci de Assis. Obrigado, Danilo, trazendo as informações ao vivo no nosso Balanço Geral, a nossa equipe com comprometimento, sempre com a notícia para você, trazendo todos os detalhes. E é muito triste saber que vereadores, delegados, policiais estão envolvidos em todo esse trabalho do GAECO, em toda essa investigação e principalmente em fraudes, em contratos e também investigados até por ameaçar pessoas por estarem fazendo algum tipo de denúncia. É lamentável, suja realmente, infelizmente, a corporação, que tem um cuidado muito grande para lesar, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil e também, claro, tantos e tantos políticos que fazem de tudo, trabalham muito para, inclusive, honrar o voto do eleitor e, infelizmente, acabam sendo prejudicados por figuras como essas. Bom, hoje no Balanço Geral, a gente está acompanhando tudo de perto. Qualquer novidade, eu paro tudo aqui e eu trago os detalhes para você, meu amigo, minha amiga. Fique à vontade para comentar comigo nas redes sociais. A Eliana Aleixo acompanhando a nossa programação. Também o Dionísio Cardoso sempre com a gente. Obrigado, Dionísio. Alexandre Silva também. Parabéns a todos os envolvidos nessa operação. Parabenizando, claro, os policiais, os investigadores, também o Ministério Público. O Renato Moraes acompanhando o nosso Balanço Geral, viu? Também mandando um recado. E quando tomam o dinheiro, eles roubam, não fazem nada para o povo, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança. É nuvem ver o dinheiro, né? Infelizmente, viu? Lembrando que, segundo informações em relação à primeira operação, a operação Poderoso Chefão, nós estamos falando, gente, de 7 milhões retirados da prefeitura. Nesse tipo de ação, 7 milhões de reais, e que realmente esse dinheiro poderia ser utilizado para melhorias aqui na nossa cidade. Também quem está comigo é Michel Vital Silva, obrigado pela audiência. Também Tatazinho mandando recado, muito obrigado a Cristiane Ferri também participando e dizendo que vergonha para esses vereadores, infelizmente. Lincoln também participando comigo, fique à vontade, você faz o programa junto com a gente.